A pandemia de Covid-19 ainda ditar as regras na economia mundial, pelo menos nos primeiros meses deste novo ano. A África, entretanto, inicia 2021 com alguma perspectiva, com o Acordo de Livre Comércio Continental Africano, que entrou em vigor na sexta-feira, 1º de janeiro. Nos estúdios, para falarmos um pouco mais sobre este acordo, do qual Cabo Verde faz parte, e sobre como poderá o país tirar proveito dele, temos o economista Agnello Sanches. Muito boa noite. Muito boa noite. E muito obrigada por podermos continuar a contar com a sua disponibilidade neste novo ano. Feliz ano novo para si. Muito obrigado. Agnello Sanches, o acordo já entrou em vigor, mas nestes primeiros meses do ano, todos os países africanos e não só estarão ainda sob forte influência do impacto da Covid-19. Tudo irá depender da chegada da vacina ao continente, como disse o Alberto do Rosário na reportagem que vimos antes? Sim, como disse muito bem, nós estamos perante situações de algumas incertezas e da necessidade de relançamento das economias. Portanto, as medidas de integração que são tomadas terão efeito numa perspectiva de relançamento e de promoção das economias. E estamos perante um acordo histórico que vinha sendo negociado desde 2015, que foi assinado em 2018, não é? E agora entra em vigor com uma ratificação de uma boa parte de países e sendo uma adesão de praticamente 54 países. O que quer dizer que há uma boa adesão do continente. Mas o sucesso da implementação deste acordo vai depender da capacidade dos países a relançarem a economia neste pós-pandemia. O acordo de livre comércio num bloco de países com níveis de desenvolvimento bastante diferenciados, mas que precisam também promover o desenvolvimento da economia, desde a promoção do desenvolvimento da agricultura, do setor primário, do setor secundário, terciário. É um trabalho, é um investimento enorme, não é algo que, por simples declaração de vontade ou assinatura de acordos, já está. Não, é um período longo, até porque a operacionalização total do acordo está prevista até 2030, para ter substância. Não é um acordo só de comércio, a zona prevê também um acordo de medidas de convergências macroeconómicas, convergências económicas, para ser um bloco económico. O certo é que isso vai exigir dos países signatários, os países aderentes, reformas estruturais que não estão em condições de fazer agora. Por enquanto estão a fazer face ao relançamento da economia face à recessão. Mas como é que um acordo desses poderá impulsionar o desenvolvimento económico da África, já que, como disse, são vários países com níveis diferentes de desenvolvimento? A nível mundial, em termos de relações económicas internacionais, as várias formas de relações assumiram praticamente uma forma de parceria, de cooperação interblocos. Os países se organizam praticamente em blocos. Há grandes economias, como os Estados Unidos, a primeira economia mundial, que não tem essa preocupação, mas está no NAFTA também, numa zona económica, na zona de livre comércio. Os asiáticos vão ter um bloco económico mais alargado em termos de número de países. Criado recentemente. Que vai estar. E a África acaba de, portanto, entrar em função, o acordo entra em força, mas não querendo dizer que já está. Isso significa grandes desafios para os países. E a Europa é o primeiro bloco económico mundial, como sabemos, tem praticamente 22% do PIB mundial e domina o comércio mundial, juntamente com os Estados Unidos. Nós não estamos a dizer que o bloco económico africano é um bloco, não faz tanta diferença no contexto mundial, porque são apenas 2,4%, 2,7% do comércio mundial. A África representa 4, qualquer coisa, 3, 4% do PIB mundial. Nós não somos tão importantes em termos da economia, do peso na economia mundial, mas entre nós podemos promover o desenvolvimento do comércio com a eliminação das barreiras tarifárias, alfandegárias, é o que prevê o acordo, e também investimento na circulação, na troca comercial. Nas linhas quer dizer, para haver comércio, tem que haver transportes. A nível dos países africanos, o maior problema que existe globalmente para todos, é a ligação para poder fazer fluir
bens e pessoas, a movimentação de bens e pessoas. Não há transportes marítimos, aéreos é bastante deficitário, a rede viária praticamente não existe e há vários projetos em discussão há vários anos. Cabo Verde, a nível da CDAO, participa em 2 dos projetos de ligação marítima, que não saem de papel, os 2, e Cabo Verde é o país arquipelágico único da CDAO, por exemplo, e que precisa estar mais interligado, ter a conexão com o continente. E não tem, porque a ligação aérea é precária e não há ligação marítima. De forma que há países que podem estar, são todos signatários, à exceção de um único país, e há uma adesão forte, mas a verdade é que cada país tem que trabalhar individualmente e de forma coletiva para poder adequar a realidade económica à necessidade de integração da região. E no caso de Cabo Verde, com todas essas dificuldades que apontou a nível de transportes e não só, e também dada a nossa pequenez, nós dependemos da importação, não exportamos quase nada. Como é que podemos tirar proveito é um país especial, é um país, uma economia muito pequena. Que passos temos que dar primeiro antes de... Isso de ser pequeno não significa que não pode tirar proveito. Os pequenos também podem tirar proveito, mas têm que ser competitivos, tem que haver uma organização do mercado para tal e tem que haver a convergência normativa em tempo útil. Bom, nós estamos a falar de uma economia que não tem produções para exportar. Nós somos um país importador por excelência. Pois. Temos que ser capazes de ser um país, pelo menos mesmo não tendo a produção, podendo ser um país ponte. Nós somos também estamos em várias regiões. Não estamos somente na CDAO, que é o pivô, que é onde devemos aproveitar, mas ter a estratégia de estar na CDAO, ter a CPLP, onde nós estamos, tem o Brasil e Portugal, todos e ter o acordo da AGOA. Temos que ter uma estratégia convergente para aproveitarmos tudo isso num contexto até da CDAO, sermos um país ponte, por exemplo. A Nigéria é um país da CDAO que tem mais de 60% do PIB da sub-região. Importa muito do Brasil. E Cabo Verde é um país da CPLP e não tem uma estratégia de aproveitamento desse link. Mas o que é que dificulta este aproveitamento? Isso tem a ver com investimentos que devem ser feitos nas infraestruturas de transportes e comunicações, mas também na capacidade de atração de investimentos para sermos centro de transformação. Ser um país centro de transformação, mas também um país que seria um país de grandes transbordos para o resto do continente. Essas estratégias existem desde os anos 90. Não estamos a conseguir fazer a implementação estratégica. O que deve haver é a afinação dessa estratégia de país hub, país gateway to África, ter isso em concreto em matéria de podermos ter uma estratégia do que é que queremos da nossa pertença à CDAO. O que é que pretendermos em concreto da nossa pertença à CPLP. Porque só essa integração de natureza linguística e cultural não tem sustentabilidade. Não há nenhuma, mesmo sendo integrações de países geograficamente descontinuados, não são contíguos, no nosso caso da CPLP, podemos ter grandes vantagens a ver a dimensão económica. Sem termos a dimensão económica de uma integração, não haverá integração nenhuma. E essa dimensão passa pelo aproveitamento das vantagens de sermos países que pertencem a vários blocos. Cabo Verde está na CDAO, está na CPLP, Portugal está na União Europeia, está na CPLP, e os outros países estão todos nos blocos regionais, Brasil, por exemplo, Mercosul, de forma que o país tem que ter uma estratégia muito bem concebida para aproveitar essa vantagem de ser um país que pode estar no centro e pode ser nesse eixo de ligação transatlântica, ser um país efetivamente ponte. E agora, com esta pandemia de Covid-19, acho que fica mais difícil ainda Cabo Verde dar este salto que... Para todos os países, isso não é só Cabo Verde. Pois, para todos os países, mas nós, dada a nossa fragilidade, teremos certamente maiores dificuldades. Mas por sermos também um país pequeno, e por termos alguma facilidade de resolver os problemas, isso pode também ajudar. Porque ser pequeno há
há essas duas vertentes, não ter a dimensão do mercado, mas também, às vezes, nós chegamos a resolver os problemas com mais facilidade. E agora, Agnello Sanches, saindo um pouco deste assunto, como é que perspectiva o desenvolvimento económico do país neste 2021? Sabemos que a nossa economia está centrada sobretudo no setor do turismo, que agora começa a despontar-se timidamente neste contexto de pandemia. Como é que vê o alavancar deste? Bom, já vimos que há opiniões com as quais estamos de acordo, que a situação onde nós nos encontramos exige de todos uma grande humildade e abertura ao diálogo para podermos ultrapassar as dificuldades. Nós vamos agora com uma perspectiva de crescimento depois de uma recessão de quase, em termos de previsão, de 8%, uma perspectiva de crescimento este ano de 4,5%. A acontecer seria bom, de crescimento, de retoma, mas temos algumas incertezas quanto a isso, mas há que haver estamos também num ano eleitoral, vamos ter eleições e estamos no fim também do ciclo estratégico. O PEDS, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, precisa ser alinhado com as novas perspectivas. Haverá necessidade de nós pensarmos a nossa ambição 2030 partindo dessa situação de recessão onde nós nos encontramos. Quer dizer que a perspectiva é imbuída de muita incerteza, por causa da situação também que nós vivemos. Não só pelo contexto internacional, mas também nacional. Até a vacina, há algumas perspectivas quando é que vamos ter. O Diretor Nacional de Saúde aponta para o final do primeiro trimestre deste ano. Mas todas essas perspectivas vão depender do contexto. O país depende do exterior em tudo quase que faz. Graças a Deus há uma forte adesão da comunidade internacional a apoiar os países mais frágeis nessa matéria. Mas haverá necessidade de muita organização e muitos investimentos para podermos ultrapassar as dificuldades. E acha que o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, poderá de alguma forma dificultar, facilitar esta retoma turística do país, sendo que o Reino Unido é o nosso principal emissor de turistas? O Reino Unido vai continuar passando essa situação. Haverá alguma dificuldade por estar fora da União Europeia? Não vejo. O Cabo Verde é que tem que ter uma política própria de articulação direta, de acordos bilaterais, de facilitação de atividades económicas com a Grã-Bretanha. Isso existiu no passado. A Grã-Bretanha sempre teve, o Reino Unido da Grã-Bretanha teve uma forte ligação histórica com Cabo Verde, desde o Mindelo. De forma que temos que ter essa perspectiva. A União Europeia é o nosso grande parceiro. Nós vamos continuar a trabalhar com um país que é uma potência, é uma das potências europeias, das primeiras, está no grupo das primeiras 7 potências mundiais. E temos que estar com isso, com este país. E isso tudo depende da nossa capacidade negocial, de ter uma diplomacia muito ativa. Para já vai exigir de Cabo Verde ter uma presença muito forte no Reino Unido da Grã-Bretanha, onde não tem embaixadas. Isso vai ser algo que deve ser equacionado, porque não é o Reino Unido da Grã-Bretanha é uma grande potência. E para nós, que andamos à procura de ser um destino turístico, é muito importante ter esse país em consideração e ver a nossa capacidade negocial com o próprio país. Não podemos estar a depender dessa saída de bloco que pode influenciar, mas havendo uma boa política, uma boa atuação, uma capacidade negocial forte, podemos ultrapassar. Muito obrigada, Agnello Sanches, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal de Domingo. Um bom ano para si. Eu agradeço.